Então, boa tarde, bem-vindos ao último dueto deste congresso, o terceiro de todos os que temos tido aqui ao longo destes 3 dias, ao fim do dia. Hoje temos um dueto cujo título é Caminhos e Descaminhos da Antropologia, e os nossos 2 convidados são o Wilson Trajano Filho e a Cristiana Bastos. O Wilson Trajano Filho, além de ter nome de imperador, é doutor em Antropologia pela Universidade de Pensilvânia, ensina no Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília e é atualmente pesquisador associado do Max Planck Institute for Social Anthropology. As suas áreas de interesse são várias, sobretudo a antropologia da África, com ênfase nos temas da história do colonialismo português em África, formação e reprodução das sociedades crioulas da alta costa da Guiné, cultura popular e análise dos rituais e formas narrativas em sociedades africanas. A Cristiana Bastos é doutorada pela City University of New York, é investigadora do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e as suas linhas de pesquisa têm incidido sobre dinâmicas de população, mobilidade, antropologia médica, antropologia histórica e estudos sociais da ciência. Os contextos em que trabalhou incluem o Algarve Interior, o Brasil, os Estados Unidos, Lisboa Contemporânea, Goa Colonial e África Lusófona. Para além disso, tem também dado aulas em várias instituições fora de Portugal, como a Brown University, University of Dartmouth e outras espalhadas pelo mundo fora. Portanto, temos aqui 2 convidados muito internacionais, que nos vão então falar dos caminhos e descaminhos da antropologia. Como temos feito nos outros dias, após o dueto deles, abriremos o debate à assistência, mas ressalvo que hoje temos mesmo de ser mais cuidadosos com o tempo, porque hoje temos o jantar final e, portanto, como ainda temos a seguir a nossa sessão plenária final também pela professora Carmen Real, temos mesmo de terminar isto cedo para começarmos a sessão plenária às 6h30. Muito obrigada. Obrigada. Deixa dizer, a única coisa que combinámos foi que o Trajano começava. O resto vai ser espontâneo para não gastar. Bom, e Clara, deixa eu te contar uma coisa muito importante na minha biografia já extensa. Ele está virando, tá vendo? Já não é essas coisas. A minha formação original em música. E ela poderia ter dito que eu acho que era um bom compositor, mas um péssimo improvisador. Acho que talvez seja por isso que eu tenha largado a música. Então, eu fico numa situação aqui complicada, que eu estou conversando com a Cristiana e conversando com vocês ao mesmo tempo. Eu não tenho esse treino profissional que esse pessoal de televisão tem. Então, tu olha só para mim. Só olho para vocês, vou fingir que vocês não existem, é um negócio complicado. Mas isso, nós temos que falar sobre caminhos e descaminhos, né? Bom, como é que é? Eu poderia começar pensando em 2 séries paralelas, né? Mas isso me levaria para um mundo meio maniqueísta, porque é a série dos caminhos e a série dos descaminhos, né? O caminho bom e os descaminhos são o lado mal da história. Eu não quero tomar esse caminho, não. Esse caminho de falar de séries. Então, porque pode alimentar um pouco um azedume, uma amargura, um pessimismo, que a gente, se vai falar de caminho e descaminho, acho que acaba falando mais de descaminhos do que caminho. Pelo menos eu. Eu tinha um amigo que dizia que adorava assistir um programa de televisão no Brasil chamado um programa de baixíssimo nível. E eu perguntava a ele por que ele falava para ficar com raiva. Eu temo que às vezes eu tenho esse tipo de inclinação que é meio doentia, né? Então eu vou fugir disso também, não quero ficar com raiva não. E como a idade vem chegando, Cristiano, e com a idade vem o conhecimento, a sabedoria e tal, acho que está acontecendo comigo. E eu estou ficando um pouco zen. Um tipo especial de zen tem muito a ver com a minha afeição, não é fenotípica, é um zen assim meio sírio-libanês, zen paciência, vamos dizer assim, né? Então, eu vou adotar a postura zen e quero falar mais sobre o caminho do meio. Em vez de caminhos e descaminhos, se a gente conseguir chegar aos caminhos do meio, eu acho que eu estaria bom, porque eu não ficaria pessimista. Se você concordar. Concordo. A outra coisa, antes de te passar, é que eu acho que é complicado falar de caminhos e descaminhos, ou o caminho do meio,
na antropologia, assim, na antropologia. Ponto. Ainda bem que a Clara falou um pouquinho da gente e tornou explícito quem nós somos. Ou seja, nós falamos de um lugar. A antropologia, assim, ponto, eu não sei se existe. Eu não tenho jeito, eu falo de meio caminho, de descaminhos, de caminho a partir da minha história, da antropologia que eu faço, da instituição em que estou, da antropologia no Brasil, e eu quero crer que você da mesma maneira. Então, muito desse caminho do meio que eu gostaria de refletir um pouco, tem muito a ver com o meu lugar de fala, ou seja, tem muito a ver com a antropologia que eu faço no Brasil, com os meus colegas, e, portanto, as nossas disputas, tensões e trajetórias. Obviamente, a gente deve falar um pouco, eu gostaria de falar um pouquinho que seja só da antropologia assim, mais geral, lato sensu, mas eu não quero crer que exista, não sei o que você acha. Está bem, de acordo. Eu também queria aproveitar para agradecer e dar os parabéns aos colegas que tiveram a coragem e a generosidade de organizar e também a habilidade de improvisar um formato como este. Assim a gente esteja à altura de dar alguma coisa de volta. É um prazer, claro, estar aqui. O Trajano e eu conhecemos há algum tempo e alguns entre Pensilvânia e Nova Iorque talvez, ou em Brasília pelo menos. Não sei qual deles foi primeiro. Ele acha que foi nos Estados Unidos, eu acho que foi no Brasil, mas eu acho que ele tem razão. De qualquer maneira, Caminhos e Descaminhos é um mote apenas para falarmos da antropologia. A antropologia é um lugar onde eu gosto de estar, onde eu não posso dizer que nasci a querer ser antropólogo, ou que tive experiências fantásticas ou traumáticas que me levaram para a antropologia. Foi algo que em algum momento apareceu-me como algo que eu gostaria de fazer, a ponto de um dia estava a fazer um teste de entrada a uma universidade onde ia cursar economia e tinha um psicotécnico e diziam várias coisas, o que é que eu gostava mesmo de fazer, e eu achei, bom, eu acho que eles querem que eu diga que queria fazer economia, mas eu vou responder mesmo o que me apetece, é antropologia ou etnologia. E não jogou contra mim, depois aceitaram-me, eu é que desaceitei mais tarde e assim que abriu a antropologia fui fazer isso. Então acho que é um lugar onde não só eu, mas acho que todos os que estão presentes gostam de estar ou escolheram estar. Alguns servem de contraponto, como se viu em algumas sessões, dizer que não gostam, não devíamos gostar, está tudo errado e temos uma relação má com o nosso passado, mas isso acho que quase que serve para dizer que, olha, talvez você não goste, mas todos nós gostamos e achamos que está bem obrigada. A relação com a história pode ser revista, com a nossa história de disciplina, pode ser revista, quanto a mim é revista mais do que devia, está sempre a ser revista. Há uma relação quase obsessiva com quem foi o fundador, quem foi o refundador, quem fundou esta linha, etc. Mas quem gosta de fazer isso, muito bem, obrigada, não há problema nenhum. Da minha parte, não é o que eu gosto mais de fazer outras coisas. Isso então seria um descaminho, ficar tempo demais a pensar o que é a antropologia, qual é a nossa identidade, etc. Mas não deixamos de caminhar por esse descaminho, também faz parte para nos fazer voltar ao caminho. Bom, eu tenho a dizer que circulei por algumas sessões desta reunião, vi que os caminhos estão aí em força, as pessoas estão a trabalhar sobre coisas reais, com muitíssima diversidade, com profundidade, com uma capacidade de criar não só objetos novos de conhecimento, mas objetos que permitem ir mais longe, para além do conhecimento académico ou especializado em que a disciplina se mexe. Portanto, eu achei magnífico o que vi nas sessões de hoje. É muito... eu não sou dos fundadores da antropologia em Portugal, mas já estou aqui há algum tempo, já assisti a várias APAs e sempre as vi a crescerem em maturidade e diversidade. Isso é fantástico. Houve momentos em que não se sabia onde é que andava a APA, não se sabia onde é que andávamos nós, e eu penso que os colegas têm respondido, colegas alunos mais velhos, mais novos, têm respondido de forma muito positiva, entusiástica e massiva sempre que há uma reunião. É claro, não está aqui toda a gente, alguns não puderam vir, estão com concursos, estão com pouco dinheiro, estão com crises pessoais, etc. Mas estão aqui suficientes pessoas de Portugal e do Brasil e de Espanha e de talvez outros lugares em número suficiente para mostrar que é um lugar onde muitos de nós gostam de estar, celebram estar e gostam de partilhar
e ir mais longe, e cada um que vai para casa depois deste encontro certamente vai com algo mais de si próprio, do que conheceu. Agora, eu tinha a minha minicábula com 4 pontos, era apenas de dizer, bom, temos múltiplas motivações, há aqui espaço para tudo, até para aqueles que gostam de falar de um cânon da antropologia. Parece que ontem estava uma espécie de... Eu às vezes senti-me como se estivesse a viajar até os anos 90, não só pelo tom de agonia pós-moderna, como lembrando do Harold Bloom e do cânon da literatura ocidental, ou lá o que era, das guerras culturais, em que havia os bons que estavam escritos no passado, e depois o resto era tudo desinteressante e decadência. Esse tema já há muito na cultura ocidental e fora dela, da idoneidade do ouro, que nós devemos conhecer melhor e esquecer o que temos à nossa volta. Então, é interessante que isso ainda existe, é quase uma espécie de extinção ou alguma coisa que devemos estimar para nos lembrar que somos múltiplos e somos variados e diferentes, e até recompormos o que fazemos de positivo. Quando alguém dizer, olha, o cânon é só isto, espera aí, eu não estou nesse cânon, o que eu gosto de fazer é outra coisa. Então, temos isso, temos também já uma mostra de caminhos que houve até no primeiro dia de possibilidade de entrar no espaço público e criar. Houve até um bocado de lamento, dizer que os antropólogos não são chamados suficiente. O conselho que eu tenho a dar é cheguem-se à frente, escrevam nos jornais, façam blogs. Há blogs, há Antropocoisa, há uma data de blogs que são escritos por antropólogos. Obrigada. Ontem o Filipe inspirou-me, portanto, aos nossos organizadores e todo o público. Então, vai animando. Então é assim, o caminho é esse, o descaminho é do que der para falar. Isso pode ser um descaminho. Certo, ok. Portanto, o espaço público, sim, é um dos caminhos possíveis, é um caminho saudável. Não deve diminuir aquilo que é o trabalho de conhecimento, que é o centro para mim da disciplina, é onde eu gosto de estar. É um lugar de conhecimento que é distinto, é um lugar de conhecimento que para alguns é imediatamente compensador, portanto descobre coisas que não descobria nos outros lugares. Muita gente vai à procura de si mesma, à procura do seu grupo, faz uma autoviagem, uma viagem pessoal ao ver a diversidade da antropologia. Isso é comum, outros não é por isso, gostam de ver a diversidade dos outros acham que é giro a antropologia, ou acham que raramente vão porque acham que é um conhecimento técnico para terem empregos mais bem pagos, embora também conheço vários colegas que depois de fazerem especialização em antropologia foram trabalhar na economia do .com, foram trabalhar em marketing, etc, e são ricos também, que fizeram muito dinheiro com o conhecimento que aprenderam na antropologia, mas não creio que isso seja a motivação da maioria das pessoas. A maioria das pessoas vai para o conhecimento primeiro e depois o que faz na vida com esse conhecimento é seu. Eu nunca digo a ninguém que queira fazer antropologia, vais aprender uma técnica de interculturalidade e vais ser o gestor de diferenças culturais. A pessoa tem talento para isso ou não, pode aprender mais por ver muitos exemplos. Como dizia, é muito raro eu citar o Lévi-Strauss, mas eu por acaso neste caso vou citar, porque ele dizia uma coisa, não é nada Lévi-Straussiana, que é só se pode aprender a fazer etnografia lendo muitas etnografias. É como só se pode aprender a escrever lendo muita literatura, só se pode aprender a gerir diferença, etc., vendo muitos casos e, se possível, participar de muitos casos, com escolas de terreno, com ouvir os mais velhos ou os pares falarem dessas situações e estar preparado para outras situações que não se vai aprender equacionado na escola nem na sala de aula. Aprende-se a fazer, é como o cientista de bancada também pode até ver o manual de instruções do microscópio, mas só ao lado dos outros é que aprende mesmo a decifrar o que está no laboratório. Portanto, é uma forma de conhecer particular que alguns de nós, é assim que eu vejo, eu penso que não sou, cria uma forma de olhar para o mundo particular, diferente, que nós achamos que enriquece. Há quem acha que é inútil o nosso conhecimento, como acho que é inútil a história, ou acham que é inútil a literatura, mas há gente a achar tudo sempre de todas as maneiras. Eu acho que é realmente uma forma de
enriquecer a nossa percepção do mundo, eu acho que é melhor, é mais rica, densa, diversa e capaz de nos fazer regressar a um projeto humano e social de mais alcance. É a minha visão pessoal. E é claro que tem especificidades. Podemos dizer, bem, todas as ciências humanas têm isso como meta, todas as ciências sociais têm isso. Mas aí temos uma fronteira que se cria em articulação com as outras disciplinas vizinhas. É um pouco diferente da sociologia por A, B, C, pelo método, pela forma, pela história de trabalho com os objetos de conhecimento que temos, pela própria história disciplinar, pela maneira como nos organizamos. Claro que temos sempre aquela os qualitativos, os da história, são contexto, são os freaks, etc, etc, não gostam de números, não gostam de estatísticas, ou diferenciamos da história não tanto por eles trabalharem no tempo e nós trabalhamos no contemporâneo, isso também, mas não só, é uma forma de olhar diferente também, de trabalhar com questões e com uma organização que vem da história da disciplina, que está entranhada em nós sempre, todos nós, acho eu, na formação que temos, vamos incorporando a história da disciplina, não precisamos andar a citar os antepassados sempre, mas citamos muito também. E, bom, acho que já falei um bocado demais, mas daqui a bocado regresso à minha coisa, passava-te a palavra, é como eu vejo a multiplicidade de caminhos que, claro, se descaminham de vez em quando para coisas mais absurdas, mais desafiantes, mas temos esta pluralidade pela nossa frente. Eu acho que é isso. Se tem duas coisas que provavelmente nós temos uma concordância plena e total, é que o fazer antropologia hoje, de modo geral, eu acho que aqui, lá e quase em todo lugar, é muito rico, é muito diverso. É muito difícil, portanto, a gente tentar pensar, é muito difícil, eu acho que é muito mal a gente querer pensar numa antropologia homogênea, unívoca e tal. Isso acho que é uma concordância plena. Há espaço para muitas antropologias, desde que boas. Talvez a gente não tenha um consenso muito grande acerca do que seja uma boa antropologia, mas que há espaço para muitas antropologias, é claro que há. E eu quero crer que a antropologia vive uma fase legal, porque, sabe aquele negócio antigo dos anos 80, no Brasil tinha um programa de televisão chamado Malu Mulher, era horrível. Porque as mulheres todas propunham aos seus maridos discutir relação. Eu tenho uma péssima lembrança disso. Mas, em suma, isso é porque eu quero falar sobre casamentos. E a antropologia tem feito bons casamentos. O casamento da antropologia com a história, por exemplo, acho que é um casamento super exitoso. É o que você faz muito, eu faço. Eu tenho visto vários dos nossos colegas fazerem. É um senhor casamento, é um casamento muito exitoso. Muito feliz. Muito feliz. Um casamento com a sociologia, de vez em quando dá uma encrencazinha aqui, dá uma encrenca ali, mas também é um casamento feliz. Né? É verdade que esse negócio do qualitativo e quantitativo, mas isso é uma bobagem. Eu tive um aluno uma vez que estava tendo muito insucesso. E eu fui perguntar para ela qual o problema, ela olhou para mim e falou: professor, o meu problema para me formar é o X. Eu falei: qual o X? Não entendi. Ela falou: é o X. Eu falei: que X, menino? Ela falou que o negócio X está para não sei o que. Era estatística aplicada, ela não conseguia ser aprovada nas disciplinas de estatística. E aí ela dizia: a antropologia é qualitativa e a sociologia é quantitativa. Não, tem espaço para um pouco de tudo na nossa disciplina. Então, a primeira coisa que eu quero deixar marcado, porque eu acho que nós pensamos muito próximo, há uma variedade, uma riqueza muito grande e, em geral, tem a ver com bons casamentos que temos feito. Com a história, eu prezo muito com a história. Cada um vai prezar, né, um casamento particular. Um casamento com a história é bom, um casamento com a sociologia é bom, até com essas outras áreas que não são tão familiares a mim ou a você, sei lá, essas coisas da psicologia, da cognição, mas há bom espaço para isso, para a antropologia voltar aquele projeto original do conhecimento. Eu só não gosto muito, mas eu não vou desenvolver muito aqui, não, porque depois vocês vão brigar comigo. O casamento com a filosofia, porque ele nos deixa um pouco para baixo. O antropólogo, quando se mete a filósofo, em geral, se estrepa um pouco e a gente fica numa posição um pouco inferior.
Mas, em suma, mas mesmo assim há bons casamentos. Então, eu acho que esse é um bom ponto. Eu acho que é um ponto que nós concordamos, e eu acho que isso seria uma característica geral da antropologia hoje. Agora, eu começaria a encaminhar alguma coisa para a antropologia de onde eu vivo, que eu faço, que talvez seja um bom contraponto para você também falar um pouco da antropologia de onde você faz, de onde você vive. Porque certamente terá muita comunalidade, mas certamente terá, por razões na sua história, algumas diferenças. Por exemplo, no Brasil, eu acho que a antropologia está vivendo uma fase inicial, é verdade. Vocês conhecem aquele negócio de médico, e a médica ele fala assim, você está com pré-diabetes? Fulano teve uma ameaça de infarto. Eu nunca vi ameaça de infarto, mas em suma, nós vivemos uma fase inicial, vamos dizer assim, de obesidade, né? No Brasil, ou de gigantismo. A antropologia brasileira, isso eu acho que com certeza é muito grande, ela está muito grande, né? Quantitativamente ela está muito grande, são muitos antropólogos, são 21 programas, agora já daqui a pouco serão 23, 22 e mais um outro 23, são 4.000 antropólogos. Isso é bom, isso não é mal não, mas precisa de um pouquinho de regime. Eu não quero dizer para a gente virar modelo atriz, aquela anoréxica, não é nada disso, não é minha estética, né? Mas minha mãe sempre falava que crescer e engordar é uma coisa boa. Na metrópole, né? É porque se a gente cresce muito, engorda muito, haja comida. Haja comida quer dizer, haja dinheiro, haja emprego. E eu não sei qual é o nosso limite, por exemplo, no Brasil. Eu sei que talvez seja um bocado diferente daqui em Portugal, mas eu temo que nós precisamos chegar num caminho do meio, porque daqui a pouco, se eu me lembro bem, por exemplo, há 10 anos atrás, 90 e tantos % dos nossos mestres e doutores estavam empregados no ensino. Vocês podem falar ensino barra pesquisa, mas era mais ensino do que pesquisa, porque era naquelas universidades particulares e tal. Isso tem um limite. E chega um momento que bate esse limite e não haverá mais. Ou seja, nós precisamos de aquela coisa saudável, de estar com um bom peso. Esse é o meu caminho do meio. A outra coisa é claramente uma antropologia. Você mencionou a ocupação do espaço público. Pelo que eu conheço da antropologia, porque muito mais do que na antropologia portuguesa, a antropologia brasileira tem um espaço no espaço público, né? Extremamente comprometida com minorias, movimentos sociais, populações subalternas, vamos lá, fracos e oprimidos de modo geral. Isso é bom? Isso é ótimo, isso não é bom, isso é ótimo, né? E há uma plena ocupação no espaço público. Mas de vez em quando, em alguns casos pontuais, também é voltar ao caminho do meio. Não é o comprometimento em si ou a ocupação do espaço público em si que é bom, porque frequentemente fica pouco eficaz. Tá? E eu acho que fica pouco eficaz quando esse comprometimento se banaliza. E frequentemente a antropologia é aquela coisa do marketing, da publicidade, uma exposição excessiva no espaço público desvaloriza a figura no mercado. Esses atores de televisão conhecem muito bem esse negócio. Eles regulam bem para não aparecer demais. Não é porque se perde a eficácia, o comprometimento vai embora, num certo sentido. E esse é um momento muito especial, porque vivemos lá no Brasil com os 2 últimos anos, as nossas minorias têm sido objeto de campanhas, às vezes, verdadeiramente virulentas. Né? E esse é um momento onde a eficácia do nosso comprometimento deveria estar muito grande. Mas se a antropologia se banaliza nessa ocupação, eu quero crer que a eficácia diminua. Não estou dizendo que isso aconteça, não, mas esse é um perigo, esse é um risco que nós todos temos que levar em consideração. E para terminar esse vamos dizer, bloco, o comprometimento e a ocupação do espaço público também importante,
Mas a antropologia não se faz só com isso. Nós somos, sobretudo, dê o nome que quiser dar, a depender do tipo de antropologia que se faça, mas nós também somos cientistas, ou intelectuais, ou o termo americano escola, e em larga medida, até o nosso comprometimento vive da nossa reprodução enquanto cientistas, intelectuais, escolas, professores, pesquisadores, escolha o termo que quiser. Né? E frequentemente as próprias rotinas nossas nos retiram muito do nosso tempo e da nossa energia para ser escolas, cientistas, pesquisadores, que nós todos somos chamados para o espaço, para ocupar o espaço público. Eu estou falando isso de uma maneira até um pouco perversa, porque isso acontece muito pouco comigo, porque eu faço antropologia um pouco exótica do Brasil, não é? Que eu trabalho com populações que estão lá do outro lado do Atlântico, portanto longe demais. Mas talvez esse seja um bom mote para você pensar comparativamente o que acontece por aqui. Não sei. Obrigada. Eu estou de acordo com muito do que dizes e também acho que alguns casamentos funcionam muito bem e outros são difíceis, e totalmente com a filosofia e com os estudos literários também nem sempre corre bem. Eu acho um total descaminho transformar a nossa disciplina em estudos bíblicos, estudos de textos passados e recompor para ver onde é que está a verdade da coisa, etc. Bom, quem gosta muito de fazer isso, há muitas disciplinas que o ensinam a fazer isso bem. Nós temos outras coisas muito mais interessantes para fazer e as quais passam por aquilo que é o central na antropologia, que é o desorganizar aquilo que temos como certo, reorganizarmos com aquilo que outros têm como certo, que a gente pode gostar ou não, pode até discordar eticamente do que se está a passar. Há já sociedades que são extremamente sexistas, extremamente hierarquizadas e com as quais nós temos que temporariamente nos organizar para poder chegar àquela lógica e àquela sociabilidade e depois nos dessocializar novamente e ressociabilizar a nossa. Esse caminho que nos transforma e transforma o nosso conhecimento é o único, acho eu, na disciplina, na antropologia, e permite-nos criar condições de conhecimento e um tipo de saber que nos permite depois reintroduzir nas nossas práticas profissionais, que podem ser nas empresas, podem ser no ensino, podem ser na frente da saúde, podem ser na frente da pequena política ou da grande política. São outras coisas, são sempre outras coisas quando está a mão do antropólogo, a meu ver, do que quando não está. Portanto, isso que é aquilo que nós sabemos fazer melhor, é onde devemos apostar mais, na minha opinião, não em ser medíocres filósofos, medíocres intérpretes de textos, etc. Às vezes somos também medíocres historiadores, talvez, não sei, mas acho que a antropologia tem trazido à interpretação de situações do passado uma riqueza que os colegas de história têm agradecido. E a mesma coisa com a sociologia. Tem funcionado muito bem algumas frentes comuns no campo do urbano, do rural, etc. A complementaridade de métodos e de perspectivas que as disciplinas também pode-se dizer para a geografia, há autores que a gente não sabe situar se é na geografia, se é na antropologia, se é na sociologia do espaço, etc. E aí funciona muito bem. A outra coisa que eu queria dizer e que retoma aquilo que estava há pouco a mencionar é assim, talvez, como se dizia há 2 dias neste lugar, a antropologia não esteja presente com esse nome no espaço público macro, nas TVs, nos debates da política, etc. E eu acho ainda bem, porque são debates horríveis entre opinosos que, por acaso, uns são historiadores e outros são da ciência política, mas estão ali a dar opiniões pessoais, às vezes irrelevantes, coisas que para mim são mais aborrecidas do que a conversa do café ou da taberna ou das casas do meio das aldeias antigas. Mas os antropólogos estão muito presentes, muitíssimo, num espaço público de escala de menor dimensão. Estão presentes nas autarquias, câmaras municipais do país inteiro, estão presentes em novos museus, nova maneira de que a museologia, a pequena museologia que se tem feito neste país, tem transformado a relação de populações do país fora com a sua coletividade, com a sua materialidade, com o seu passado. Isso é impressionante ver. Muitas vezes quem fez esse pequeno museu nos mais recônditos lugares foi um antropólogo
que esteve ligado, ou porque foi fazer trabalho de campo lá, ou porque houve uma vaga, uma ONG, ou etc. Portanto, isso transformou. Portanto, nesse espaço público, sim, os antropólogos portugueses estão presentes. Estão presentes em frentes culturais de todo o país, estão presentes nos bairros. Bairros, por exemplo, em Lisboa, há uns orçamentos participativos, pequenos programas, tudo em microescala, que muitas vezes, com a dinâmica de antropólogos engajados com o trabalho local, saem vencedores de pequenas coisas que as pessoas às vezes não teriam todo o know-how para passar nessa batalha que envolve alguma literacia, algum saber fazer. Portanto, esse trabalho mediador entre mundos que envolve muita criatividade, mas essa criatividade não é uma criatividade nascida com a pessoa, uma criatividade trabalhada e consolidada neste ler muitas etnografias, fazer trabalho de campo, trabalhar, etc. Pronto. E depois há aquilo que disse há pouco, que é um lugar que é um lugar mais conforto para a maioria de nós, que é no ensino avançado, portanto no ensino superior, nas universidades, nos politécnicos, etc. Tal como no Brasil, Portugal engordou rapidamente, uma escala diferente, porque os países têm escalas diferentes, engordou muitíssimo no instante, ficou gordíssimo e agora está numa dieta forçada. Para onde é que vamos? Então, alguma coisa, e talvez seja interessante partilhar com os colegas do Brasil que não sabem estas particularidades da antropologia em Portugal. Havia uma antropologia de regime low profile ligada à administração colonial do século XX, mas low profile, não era uma coisa do regime. Tinha tido uma versão raciológica antes da Segunda Guerra Mundial, depois uma versão mais culturalista, mas estava associada ao regime, mas não tinha um impacto muito grande. De uma forma mais low profile ainda, mas não deixando de ser encaixada no regime, embora não fosse oficial, alguns colegas discordarão muito disso. Havia uma etnologia que silenciosamente ia levantando os costumes e tradições, mostra uma tradição folclorista. Ao mesmo tempo havia uma ideologia do que era o país criada dentro do salazarismo que foi impingida a todos nós. Eu ainda apanhei isso, ainda nasci no tempo da ditadura, e juntava-se a isso uma ficção de glória ligada às descobertas que daria a identidade dos portugueses. Portanto, isso era a ideologia dos anos 70 e, na minha leitura, só nos anos 80 é que realmente nasce a antropologia em Portugal, é que é uma antropologia social, moderna, livre destas coisas. E então, nos anos finais de 70, digamos, finais de 70 e 80, há todo um caminho para fazer, que é recuperar a realidade, ver afinal que país é este. E as pessoas vão, isso surge. Havia um curso na escola, que era o ISPU, etc., ligado, que se transformou radicalmente numa escola do regime para uma escola de esquerda e de avançada, muito progressista. Depois foi fechado porque era progressista demais para o regime que depois veio a seguir. Entretanto, criou-se um curso na Nova, rapidamente, na Universidade Nova, rapidamente encheu de alunos desejosos de conhecer o país, de procurar antropologia, e eu estava entre eles. E depois, mais tarde, vários colegas, estavam o Robert Rollins, o Joaquim Paes Brito, vários outros colegas que davam antropologia no ISCTE, que era uma escola que tinha sociologia, criaram uma outra antropologia social mais moderna ainda. Portanto, de repente já há 2 cursos de antropologia high-tech, chamando dezenas e dezenas de alunos. E depois o outro curso que tinha sido fechado voltou a abrir. Portanto, de repente há 3 cursos de antropologia em Lisboa apenas. Depois, em Coimbra, havia uma tradição de antropologia biológica, etc., fundo também, e depois mais tarde ainda um curso de antropologia aplicada aqui na UTAD, com o polo de Miranda do Douro, que era ligado à antropologia do desenvolvimento aplicado. Foi um curso muito bonito e que eu lamento muito que não exista com o formato que tinha. Tenho muita pena, espero que um dia volte a renascer como tal, porque tinha uma função importantíssima. Isso é uma coisa que eu gostava de dar força aos colegas da UTAD para lutarem por essa realidade. Portanto, de repente, a antropologia nos anos 80, 90... está estudos cheios, colegas vão ensinar nos politécnicos de Leiria, etc., porque é uma expansão no ensino superior e médio, onde há lugar para tudo isto.
Bom, tudo isso parou de crescer o sistema universitário, continuam a formar-se alunos, já foi mais ou menos, ficou, não digo fechado, mas chegou-se a um termo do primeiro ciclo de reconhecer o país e as pessoas expandiram para outros terrenos. Primeiro num esforço também de reconhecer ver o que é que está por trás de outros mitos do Império, o colonialismo, Palópolis, lusofonia, etc. Portanto, muitos trabalhos foram feitos, países de fala portuguesa, etc. Parece imperialista visto de fora, e se calhar é para alguns, e se calhar é bom, mas é um discurso subversivo também de criticar o que é essa entidade da lusofonia, que os antropólogos são sempre muito críticos. E depois, mais tarde ainda, passou-se para um ciclo de antropologia total, com populações, não tem nada a ver com o ciclo do Império, nem com Portugal. Portanto, como produção científica, eu acho que a antropologia portuguesa está magnífica. Tem uma diversidade muito grande, uma maturidade muito grande, tem a vantagem de falar numa língua que não é do mainstream, mas também não é uma língua minoritária, uma língua bastante falada, e felizmente conseguimos entender mutuamente com os colegas que são falantes de espanhol, castelhano, e, graças a Deus, Brasil, não é? Porque é um monte imenso, uma variedade imensa de antropologia com uma história muito complexa e riquíssima, com uma consolidação teórica muito mais antiga e mais amadurecida que a nossa, com muito para trocar. Portanto, eu acho que aquilo que eu encontrei no princípio dos anos 90 no Brasil, que era desconhecimento mútuo, quase, poucos eram os que tinham feito este caminho, deu lugar a um intercâmbio constante. Portanto, são imensos colegas que transitam entre um lugar e outro, até com trabalho de campo nos dois lugares, ou trocar. Bom, isso é uma coisa maravilhosa. Portanto, do ponto de vista científico, a meu ver, a antropologia portuguesa está muitíssimo bem. Do ponto de vista do que é que nos espera a seguir, é muitíssimo preocupante. Não posso falar disso com ligeireza, de celebrar o que está e não ter medo. Tenho muitíssima preocupação, e agora, assim como tivemos um momento de crescimento que se permitiu uma diversidade institucional muito grande, com uma concorrência saudável, que as pessoas não andam a degladiar-se, colaboram, neste momento, na minha opinião, tem que mesmo dar lugar a uma articulação conjugada. Caso contrário, ficamos todos esmagados, todos. Portanto, é a única maneira que eu vejo para viabilizar, o único modo de viabilizar, o único caminho para não dar tudo em pequenos descaminhos é articular a totalidade da antropologia. Estamos num país em que não só estamos a ser triturados por uma política económica mirabolante e inacreditável, vinda de outros lugares, com quem estudou colonialismo, lá está, quem estudou antropologia aprende a decifrar as coisas de uma certa maneira. Pode estar errado, mas é a minha. Parece igualzinho ao que se passou nas situações coloniais do século XIX, ou antes ainda, que é uma elite local autoconsolidada numa oligarquia, pactua com forças externas para ganhar essa elite local que está no governo. Desculpem eu estar a ser tão direta e brutal com um governo que foi democraticamente eleito, mas está a pactuar com forças externas para triturar a população portuguesa e fazê-la passar por exagerados sacrifícios e situações de penalidade absolutamente desnecessários. Não é que nenhuma política económica com cara humana precisava de passar pelos exageros de cortes salariais, de despedimentos, de desemprego que estamos a passar. Portanto, estamos numa situação terrível em que a educação e a ciência são dos que estão a ficar mais na mira desses ataques. Estamos num país onde eu não sei quem foi a pessoa que disse isso, mas foi alguém do governo que disse que a história não servia para nada, que os cursos de história eram uma inutilidade, deviam acabar todos, etc. Isto é uma coisa tão grotesca, e só não digo animalesca para não ofender os animais, porque isto é uma coisa impensável. Portanto, eu só não disse antropologia, não sabe o que é, certamente. Agora, se a história é desnecessária,
mal estamos nós. Portanto, isto quer dizer o quê? Estamos numa situação em que tudo aquilo que é o nosso financiamento pode ser posto em causa. As bolsas estão diminuídas drasticamente, os dinheiros para esta APA foi conseguida com milagres, estamos quase todos nós às pensas próprias aqui, nem uma pequena viagem entre Porto e aqui, etc. Se consegue 2 departamentos, vamos sobreviver. Mas temos que organizar articulações muito boas para poder sobreviver bem e continuar a produzir aquilo que só nós conseguimos fazer e que é fundamental para podermos ter uma consciência de nós e uma visão crítica que nos permita ir para além dessa pobreza mental que neste momento está a afetar o nosso governo e a afetar aqueles que tomam decisões por nós e que estão a empenhar a vida de várias gerações desnecessariamente. Portanto, tivessem pessoas um pouco mais, eu não posso dizer que se tivessem antropólogos no governo, faziam melhor, porque são um bocado desorganizados, às vezes não sabem fazer contas, etc. Mas pessoas com um bocadinho mais de educação e pessoas que tivessem talvez estudado mais antropologia para serem o que são, para serem políticos, juristas, economistas, etc., se tivessem um pouco mais de exposição à diversidade cultural e à complexidade de situações humanas e abrissem um pouco mais até o seu lado de poder estar no lugar do outro, que é algo que, por exemplo, no governo atual parece que não existe, e nós ganhamos necessariamente, se fazemos antropologia, ser capaz de mudar de perspectiva e ir para um lugar do outro. Eu acho que estávamos num mundo melhor. Portanto, nesse lado, dessa maneira, nós podemos não estar diretamente na antropologia aplicada, mas a antropologia está sempre estaria a devolver a capacidade de transformar o mundo para melhor do que se não existisse. Portanto, recado aos colegas, unam-se todos, unamos todos, porque é a única maneira de continuar a trabalhar em antropologia decentemente, que a situação neste momento é de dieta forçada e possivelmente fome generalizada e colapso geral. Portanto, há que inventar formas boas de continuarmos a trabalhar com dignidade. Eu vejo com muita preocupação mesmo isso que sucede aqui. Eu tenho 5 minutos. Tá. Porque eu acho que nós passamos por algo, talvez não tão dramático assim, mas passamos por alguma coisa bastante perversa, eu diria 15, 20 anos atrás. A política da marreta, a política da desconstrução, ela é terrível porque ela é fácil de ser feita, destruir uma comunidade intelectual que provavelmente demorou algumas gerações para se configurar. É muito fácil, a gente consegue destruir instituições em 1 ou 2 ou 3 anos e depois refazer é extremamente complicado. Mas como o tempo vai abreviando, eu ainda gostaria de intrometer um último tema que eu acho interessante à guisa de comparação, que tem a ver com esse fato de você mencionou que a antropologia portuguesa se desenvolve muito olhando para Portugal, numa fase inicial, óbvio, e olhando para um Portugal também um pouco fora, olhando para o Império também um pouco de uma maneira talvez não, relativamente amadora, né? Nós conhecemos bem a antropologia colonial portuguesa, mas isso e num segundo ou terceiro momento, ou no momento atual, quando a disciplina se bem configura, você usa a expressão de, bom, ela é uma antropologia tucu, olha para o mundo e tal. Esse talvez seja um bom tema para se comparar com o Brasil, que é uma antropologia muito grande, mas que se volta para o Brasil. E é muito recente o esforço da antropologia brasileira para olhar para fora do Brasil. Isso não pode ser mal entendido. Eu quero crer que a boa antropologia brasileira que se faz hoje é uma antropologia que se volta para o Brasil, eu insisto nisso, né? Mas ela está dando os seus primeiros e não tão primeiros passos assim, para olhar para fora. Eu não tenho números não, mas eu diria que os programas de pós-graduação devem ter alguma coisa em torno de 300 a 350 pesquisadores doutores, e no Brasil hoje.
além de um número provavelmente igual a esse em outras instituições. E eu diria que há alguma coisa em torno de 70, 80 deles têm feito pesquisa com maior ou menor regularidade, com um plano mais intensivo ou menos intensivo fora do país. Ou seja, nós também estamos nesse movimento de internacionalizar. Eu não gosto desse termo, porque esse é um termo que as agências nos propõem. E dessa forma eles nos vêm forçados. Porque a internacionalização não é necessariamente fazer pesquisa fora do Brasil ou fora de Portugal. Eu acho que a grande medida de internacionalização é ser bem ouvido, fazendo pesquisa onde for, né? Fazendo pesquisa em Patos de Minas, é uma grande cidade de passagem, que deu antropólogos muito interessantes. Mas vamos lá, nós estamos nesse momento, e esse momento é muito interessante, porque, lembrando da conferência que tivemos aqui ontem, que é um belo exemplo. Nós vivemos um momento onde a ideia, foi muito usada aqui a expressão centro e periferia. Eu já não uso mais, porque eu não consigo mais ver centro, está hiper. O centro se explodiu. Concretamente, explodiu. Ontem nós tivemos uma conferência do meu colega da Sérvia. A antropologia portuguesa, a antropologia brasileira é periférica. Bom, a periférica, se eu for pensar num momento antigo de uma plena hegemonia anglo-saxã, essa plena hegemonia anglo-saxã, eu não sei em que medida ela existe. E essa internacionalização que vivemos e que vocês vivem, apesar das agruras, tem permitido diálogos absolutamente interessantes, porque pelo menos novidosos, criativos. Para mim não tem nada mais interessante do que o antropólogo brasileiro estudando em África dialogar imediatamente com seus colegas africanos, com mais um colega indiano, um colega de um centro de estudos africanos. Eu estou falando do meu caso, mas isso poderia ser replicado para qualquer outro lugar. E dialogar com um chinês interessado em África. Eu quero que diálogo desse tipo tenha um potencial criativo muito maior do que o tal velho voltar-se para um centro. Especialmente um centro que anda meio desmilinguido. Né? Nesse sentido, eu vejo com muita positividade o nosso momento. É verdade que... E aí eu diria o momento de vocês também, tirando o problema de uma crise institucional nacional. Mas eu quero crer que se esse... Bom, falar de governo dos outros é complicado, mas como você falou, se o processo de desmantelamento, se vocês conseguem resistir esses momentos mais cruciais do processo de desmantelamento, a antropologia portuguesa solidificou, criou raiz forte bastante para poder ultrapassar isso tão logo a crise político-econômica em si. Ok. Então... Se houver perguntas. Bem, eu tenho duas questões. Uma delas tem a ver com essa questão da antropologia no espaço público. Né? Nós valorizamos ou não valorizamos? Indiscutivelmente, eu concordo com vocês, a boa intervenção é feita a partir da pesquisa mais densa. Né? Eu acho que muita gente não faz intervenção porque dá opinião. Né? Eu acho que são coisas distintas. Em compensação, há muita gente que faz intervenção hoje, sobretudo no cenário brasileiro, sem necessariamente ter a boa pesquisa densa. Isso também é realidade. Né? Podemos fazer algo para isso? Né? Ou seja, podemos trabalhar melhor a partir da formação para trabalhos de preparação de pessoal para a intervenção? Como vocês veem isso? 2, para pegar a internacionalização. É certo que a gente não tem, eu concordo perfeitamente com a explosão dos centros, mas eu acho que nós temos ainda, pelo menos no caso brasileiro, eu pergunto como fica isso para Portugal, uma produção de essencialmente de consumo de teoria. Né? Pergunta: etnografia é a nossa grande produção ou nós continuamos idealizando o que seja produzir teoria e a boa teoria não está embebida nos dados, como
nós dizemos, mas está apenas em textos teóricos, porque o consumo continua sendo de uma via, né? Bom, posso começar? Antônio, eu não tenho dúvida que nós podemos dar passos extremamente importantes e com extrema eficácia atuando na formação. Eu acho que a gente deveria concentrar, no meu programa nós estamos pensando seriamente em dedicar uma parte substancial do nosso esforço para uma formação bem adequada para uma atuação eficaz, eficiente e densa no espaço público. Porque o diagnóstico você fez, então eu tenho plena concordância com ele. Eu acho que sim, há um espaço grande para ser ocupado por nós, professores, pesquisadores mais sêniores. Devemos quase que, num certo sentido, abandonar um pouco as nossas veleidades até de pesquisa, eu diria, para dar uma atenção especial a um processo formativo que tenha mais eficácia no comprometimento, que é importante, é grande, mas frequentemente perde eficácia por razões que você aponta. Essa é o primeiro ponto. O segundo ponto é: eu vejo com mais positividade a segunda questão. Eu quero crer que eu sou provavelmente o mais velho, o mais antigo, pelo menos dessa geração da antropologia, da pós-graduação moderna, a fazer pesquisa em África. E eu não babo ovo para teorias do Antigo Norte. Eu produzo as minhas e quero crer que gradativamente elas estão sendo ouvidas. E eu quero crer que se a gente não toma essa posição, eu acho que essa é uma posição que se toma individualmente, em termos de grupo, em termos de programa, em termos de instituição. Se a gente não toma essa posição, a gente continuará a babar ovo. Há muita, desculpa essa expressão, babar ovo faz sentido? Engraxar. Engraxar. Prestar reverências. É curioso, é perverso, porque nós não acreditamos na teoria fora de estar embebida na etnografia, mas adoramos engraxar, ainda adoramos. Né? Ontem, se me permitem, alguém fez uma pergunta perversa, maravilhosamente perversa. Perguntou sobre os clássicos. O Oscar não respondeu e o Felipe respondeu falando do Jorge Dias. É legal. Será que a gente só pode ter clássico morto? Fui eu. Fui Jorge Dias. Só pode ter clássico morto? Não teremos clássicos vivos? Claro que temos que ter. Eu faço antropologia da África. E por que eu digo que a minha antropologia não baba ovo? Porque eu faço, basicamente, tendo como pano de fundo, obviamente, toda a minha formação. As pessoas estão aqui, então eu vou citar. Tendo, obviamente, a minha formação, mas conhecendo a obra do Antônio Carlos, da Carla, da Suzana, de todo um conjunto de colegas que não fazem antropologia da África, mas que me informam de várias outras maneiras. Isso é parte do meu background. Eu quero ver que com a Cristiana acontece a mesma coisa. Portanto, eu não mais acredito, Antônio, nessa divisão intelectual do trabalho. E esse diálogo inusitado, em vez de esse diálogo sul-sul, se fala muito em diálogo sul-sul, esse diálogo meio inusitado com o Senegal, com a Sérvia, com o Centro de Estudos Africanos, sei lá, na China, eu acho que é o que permite a gente romper um pouco com essa perversa divisão social do trabalho acadêmico antigo, que nós produzimos etnografias, teoria para nós. Recolhe todas, para a gente responder a todas. Eu recolho todas e respondo a todas uma vez. Sim. Concordando, mas discordando parcialmente com o Wilson, eu não creio que o centro e a periferia, enfim, sem falar dos aspectos económicos, ele está a entrar pela porta adentro aqui. Quando nós olhamos para a situação da Europa, percebemos que é o centro a mandar e as periferias a obedecer, pelo menos as suas elites. Mas eu creio que no domínio da ciência
e também das ciências sociais e também da antropologia, porque estamos metidos dentro de um sistema científico, eu creio que o centro continua a fazer sentir a sua força. Muito mais em Portugal, infelizmente, do que no Brasil. E aqui eu quero saudar, de facto, a capacidade de resistência do Brasil e, sobretudo, o reconhecimento da importância política de se produzir ciência em português. É que o sistema científico em Portugal está montado, infelizmente, para valorizar aquilo que é justamente que serve os interesses do centro, nomeadamente a produção em língua inglesa e a publicação em revistas indexadas, que são controladas por entidades e organizações, algumas empresariais do centro, em particular dos Estados Unidos. E, portanto, eu creio que, e está aqui a concordância e a discordância, concordo com as tuas palavras, com o argumento geral, mas eu creio que há situações particulares e nós aqui estamos, eu creio que estamos contaminados, estamos atingidos por uma expressão concreta de uma visão provinciana da ciência e do papel menor que a comunidade científica da língua portuguesa pode ter no sentido de construir outras visões do mundo, outras ciências ou outras formas de conhecimento científico e, claro, antropológico. Mas há alguma questão? Ou deixamos de chegar agora para o povo? Sim. Olha, nós chegamos com o fim da cerveja. Eu queria É sério. Boa noite, Cecília McCallum, britânica radicada na Bahia, Brasil, já tem mais do que 20 anos, então não sei de onde eu venho, é periferia, centro, eu não sei lá, mas eu queria fazer uma observação a partir dessa perspectiva de trabalhar com antropologia na Bahia e no Brasil, que assim, eu concordo plenamente com a posição zen, né? Eu estou completamente a favor de ser zen, mas eu acho que a gente não pode ficar no meio caminho quando eu penso exatamente em relação a tudo que está acontecendo, por exemplo, nos últimos 2 anos, embaixo de um governo da esquerda, supostamente, né, em relação às minorias, a questão da terra, né, e a chegada enorme dos interesses dos multinacionais, né, a produção de soja vendo para a China e tudo isso. Então eu acho que o papel dos antropólogos é exatamente ir no caminho oposto e sair para fora. Então, assim, meio caminho em alguma situação, mas em termos de, eu vejo assim o papel dos antropólogos, um dos papéis múltiplos dos antropólogos no Brasil, além de dar todo o apoio às minorias ou às pessoas que se acham em situações subalternas, né, é realmente de tentar falar para aqueles que detêm poder e seus filhos, né, a gente dá aula para os filhos deles e tentar chegar além da academia, né? Então eu acho que nesse sentido tem que ser total, radical, como dizem. Eu só pedi agora a questão não é fácil. Ok, está bem. Eu vou tentar responder. Deixa depois ele também. António, espaço público sim, mas é uma coisa tem 2 lados. Eu também vi, como o Gustavo falou na primeira sessão, também vi antropólogos do lado da CIA, também vi antropólogos e cientistas políticos crentes que podiam ir ao Afeganistão fazer mediação cultural. Um deles acabou arrebentado num navio que o transportava. Também vi isso. Então, às vezes é um projeto político que precisa ser explicitado e não é necessariamente, nem sempre, embora seja o da maioria de nós, aquele que está do lado dos que foram subjugados por estruturas de poder que têm interesses privados e que não são os dessas populações. Na maioria serão esses, mas às vezes também há antropólogos, como sabe, no Brasil também, do lado dos fazendeiros, do lado, etc. Portanto, isso é uma coisa, sim, mas não podemos esperar que daí ganhe uma causa
mais próxima daquela em que acreditamos quando estamos do lado das populações oprimidas. Mas sim, estou de acordo completamente. Quanto à internacionalização, e respondendo à outra pergunta também, eu estou completamente de acordo que estamos reféns de critérios ridículos. Eu luto contra eles sempre que posso. Agora luto pessoalmente contra eles, portanto, desde que se começou no meu próprio instituto, a minha própria instituição criou um sistema de hierarquização de pontos que é inacreditável. O algoritmo que também, sem ofender, eu diria uma chinesice inacreditável, sem ofender a cultura chinesa. E realmente somos reféns. Isso só significa que de facto há posições periféricas. Quem adota esses critérios está realmente com falta de poder para dizer não, deve ser assim, deve ser de outra maneira. Felizmente eu circulo entre mundos e circulo entre outros mundos onde se diz que é importante é ler o que se faz. E ler pode ser numa língua ou noutra, mas vamos olhar para o produto, não para quantos pontos tem. Felizmente também na minha instituição já deram a volta depois do algoritmo louco e já estão mais interessados em ver o que é que as pessoas produzem. Eu, quando respondo pessoalmente a isso, é que desde que isso começou a ser a loucura, deixei de me interessar por revistas internacionais, comecei a entrar em livros sem interesse nenhum, mas com pessoas que me davam prazer, etc. Mas eu não estou à procura de emprego, ou pelo menos acho que não estou, então não posso dizer para toda a gente fazer o mesmo. As pessoas depois vão ser submetidas a critérios e grelhas que as vão valorizar por aqui. Portanto, as pessoas têm que ter um meio termo pessoal em que se lembrem que existe esse critério, que não é o único, não é a verdade da vida, mas vão ser avaliadas nesses tempos. Têm que criar estratégias pessoais de resposta a essa situação de, não vou repetir que é colonialismo, etc, etc, mas é uma situação que certamente é gerada por uma estrutura de poder desigual em que nós não estamos a dizer aquilo que nós achamos que deve ser feito. Não sei se... Eu só quero 30 ainda tem mais uma coisa, só uma coisinha mais. Ainda relativamente ao espaço público e ao que nós podemos contribuir. É assim, nós às vezes há uma dupla capacidade da antropologia de produzir muito um conhecimento específico micro ou operacionalizável e um grande conhecimento crítico que é aquilo que nós trocamos uns com os outros. E muitas vezes somos chamados a situações públicas, ou de saúde, ou de hospitais, ou de governo, etc, etc, e não sabemos se não dar esse macro conhecimento crítico que é impraticável. É um conhecimento crítico amplo e que não é operacionalizável. Então também lembro que todos nós, quando somos chamados a entrar no espaço público, temos que saber articular onde, nessa grande escala, entre uma transformação do mundo completa, crítica, e uma capacidade de fazer o possível, como se falava na primeira sessão do Miguel, há que saber articular com quem estamos a falar que produto cognitivo e receita ou consulta é que podemos dar. Desculpem. Só para não parecer excessivamente ingênuo, o famista está fazendo bravata. É claro que eu não posso negar estruturas pesadas de dominação, mas eu estou falando especificamente do campo da antropologia. Me parece que, em larga medida, muito das estruturas passadas de dominação estão se fragmentando um pouco. Eu gosto de dar um exemplo que a Clara fez uma menção breve no meu currículo. Eu sou pesquisador associado a um grande instituto de pesquisa alemão. A Alemanha, me parece que também não precisamos de argumentar muito, que é parte de um centro de poder, né? Agora, eu quero dizer que a antropologia alemã não tem hegemonia nenhuma. A antropologia brasileira, a antropologia portuguesa é incomparavelmente mais sofisticada. E é nesse sentido que eu